Olá! A nossa análise de hoje é um verdadeiro dossiê tático sobre um dos maiores desafios para quem aprende inglês, os verbos irregulares no passado. O nosso objetivo aqui é bem claro: decodificar essas palavras sem ter que depender daquela decoreba mecânica, sabe? A ideia é aprender a reconhecer os padrões por trás delas. Então, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é entender isso aqui. A estrutura da gramática do inglês, se a gente comparar com o português, chega a ser um alívio. Quase não tem flexão de gênero, pouca flexão de número, e a conjugação é muito, mas muito mais simples. Onde é que o desafio aperta? Onde a coisa pega? É no vocabulário. É ali que a lógica às vezes parece sumir e a gente precisa de um trabalho quase artesanal de memorização, principalmente com os verbos irregulares. Mas olha só, aqui está a maior vantagem de todo esse sistema. Dá uma olhada na comparação. Em português, o verbo tomar tem um monte de terminações diferentes no passado. Agora, em inglês, o verbo to take vira uma única palavra, took. E essa forma vale para absolutamente todos os pronomes. É o máximo de eficiência. Basicamente, a gente troca a complexidade da gramática pela memorização pontual de algumas palavras do vocabulário. É uma troca justa, não acha? Pensa assim, o sistema regular é tipo uma fábrica, bem imprevisível. A gente pega um verbo, adiciona ed no final e pronto. Já um sistema irregular é uma anomalia. Verbos como buy, go e cut entram num processo de mutação que não segue essa regra e viram bought, went e, no caso, cut de novo. Por isso, a nossa estratégia não vai ser procurar uma fórmula mágica, mas sim identificar os padrões que se escondem nessas mutações. Ok, antes de avançar, a gente precisa isolar a principal exceção de todas, o famoso verbo to be, que significa ser ou estar. Ele é o único, eu repito, o único verbo de todo o idioma que tem duas formas no passado. A gente usa was para I, he, she, it e were para you, we, they. Nenhum outro verbo tem essa dualidade. Entendido isso, a gente sabe que todos os outros seguem a regra da forma única. Então vamos para o nosso primeiro agrupamento lógico, os imutáveis. Como o nome já diz, estes são os verbos que não mudam nadinha na escrita quando passam do presente para o passado simples. A lista dos imutáveis inclui os seguintes verbos: cut, cost, hit, hurt, put, quit e set. A grande característica deles, e o que os torna fáceis de memorizar visualmente, é que a grafia é exatamente a mesma no presente e no passado. Vamos ver os detalhes. Analisando aqui a tabela, a identidade é total. Temos cut, que no passado continua cut e quer dizer cortar. O mesmo acontece com cost, que significa custar. Depois, temos hit, golpear, hurt, machucar, put, que é pôr, quit, para largar ou se demitir, e por fim, set, que significa ajustar ou arrumar. Em todos eles, a forma da palavra não muda. Certo. Então, como a gente diferencia o tempo verbal se a palavra é a mesma? Existem duas pistas principais. A primeira é analisar terceira pessoa no presente. A frase she cuts tem aquele S, que indica presente. Já she cut, sem o S, indica que a ação está no passado. A segunda pista é procurar por marcadores de tempo na frase. I cut my hair every day. Todo dia é presente. I cut my hair yesterday. Ontem. É passado. Simples assim. Muito bem, superado o primeiro grupo, vamos para o segundo desafio, as armadilhas fonéticas. Aqui, a irregularidade não está no que a gente vê na escrita, mas sim no que a gente ouve, na pronúncia. O caso mais clássico de todos é o verbo read. Olhando, ele é idêntico no presente e no passado. A diferença é puramente sonora. No presente, a pronúncia é read, com um som de I longo. Já no passado, a gente pronuncia red, igualzinho à cor vermelha em inglês. Por exemplo, I read every day e I read yesterday. A escrita é a mesma, mas a pronúncia denuncia o tempo verbal. Agora, um alerta super importante para nós que falamos português. É sobre o som do S. Em verbos como sleep, slide e speak, o som inicial é um S assoprado, como em sapo. É sleep e não sleep. É speak e não speak. Essa precisão na pronúncia faz toda a diferença. E tem mais uma armadilha, só que essa é visual. O verbo fall, que é cair, tem o passado fell. Já o verbo feel, que é sentir, tem o passado felt. Repare como fell, o passado de cair, é muito parecido com feel, o presente de sentir. A diferença é sutil. 2 Es em feel e 2 Ls em fell. Chegamos agora no maior grupo de verbos irregulares, aqueles que de fato sofrem mutações, mas que, se a gente olhar de perto, fazem isso seguindo padrões que se repetem e que a gente pode decodificar.
O primeiro padrão que se destaca é o dos pesos pesados silenciosos. São aqueles verbos que no passado ganham a terminação "ots" ou "ots", onde o GH fica totalmente mudo. Os principais verbos desse grupo são buy, catch, bring, fight, think e teach. Olhando a tabela, a gente vê o padrão em ação. Buy vira bought, bring vira brought, o mesmo com fight, que se torna fat, e think, que vira thought. E por fim, catch, que vira caught, e teach, que se torna taught. Em todos eles, a estrutura final é a mesma, e o mais importante, o GH não tem som. Numa frase, a aplicação é direta. She brought the books, que significa ela trouxe os livros. O ponto crucial aqui é na hora de falar. O som do GH some completamente. A pronúncia é brought, como se a palavra terminasse no som do T. O próximo padrão que a gente vai ver envolve trocas sistemáticas de vogais. Muitas irregularidades são, na verdade, trocas de vogais bem previsíveis. As mais comuns são de I para A, como em sing, que vira sang, e de I para O, como em drive, que vira drove. Existem também as mutações totais, mas essas são mais raras. Observe os exemplos aqui. No padrão de I para A, temos sing, sang, drink, drank. Já no padrão de I para O, temos drive, drove, write, wrote. E entre as mutações totais, as mais importantes para a gente saber são go, que vira went, e see, que se transforma em saw. Aplicando em frases, fica assim. Para o padrão I para A, I drank water, eu bebi água. Para o padrão I para O, he drove the car, ele dirigiu o carro. É a mudança na vogal que define o tempo do verbo. É importante também analisar um caso curioso, o verbo swell, que significa inchar. No passado simples, ele se comporta como um verbo regular, swelled. Aí fica a pergunta, por que ele está na lista dos irregulares? Porque a irregularidade dele aparece depois, no particípio passado. Lá ele sofre uma mutação e vira swollen. É essa quebra de regra tardia que o classifica como irregular no sistema. E para refinar um pouco mais o conhecimento, vamos olhar algumas diferenças de significado. Rise, com o passado rose, se refere a algo que se ergue, como o sol. Grow, passado grew, tem a ver com crescer em tamanho, em volume. Wear, passado wore, é um verbo bem abrangente, que cobre tudo que a gente coloca no corpo. Roupas, sapatos, perfume, maquiagem. E por último, swear, com o passado swore, tem o duplo sentido de jurar e também de xingar. Muito bem, depois de toda essa análise, a pergunta que fica é: como a gente faz para fixar todo esse conhecimento de um jeito que funcione? É hora de passar para a nossa estratégia final de retenção. Vamos reforçar o ponto mais importante. Este funil mostra a grande vantagem do inglês. Todos os pronomes convergem para uma única forma do verbo no passado, como took. A nossa carga mental sai daquela conjugação complexa e vai direto para a memorização de um grupo específico de palavras. Portanto, o nosso protocolo de retenção se baseia em 3 pilares. Primeiro, a grafia, memorizar como a palavra é escrita, a transição visual de take para took. Segundo, a fonética, treinar o ouvido e a fala para a pronúncia correta, como a diferença entre read, read e read. E terceiro, a identificação, ser capaz de entender o significado da palavra rapidamente dentro de uma frase. Dominar esses verbos é a base para ter segurança ao falar sobre o passado em inglês. Perceber os padrões por trás do aparente caos é o que realmente transforma o estudo em domínio.